Pessoal, muito boa noite. Estamos aqui para mais essa live do Evangelho Eterno e hoje muito legal, um tema super importante. Nós vamos falar sobre missões e eu tenho a alegria de estar aqui junto da missionária que já andou por muitas terras bem longe, a missionária Adri. Adri, seja bem-vinda. Obrigada, pastora. Boa noite a todos. Que legal, né? Nós queremos mandar um beijo para Dinha, né, Adri? A Adri foi a família da Dinha lá na África e é a família da Dinha por onde a Adri for e nós queremos mandar um beijo para Dinha, que está sempre ligada em tudo que a gente tem feito por aqui, né? Coraçãozinho, Dinha. É, que legal. Você faz falta, meu Deus. Adri, e aí a gente hoje quer gastar um tempinho falando sobre missões, né? E você é uma referência de missões, você, sua família, seus filhos. Queria para a gente começar, eu sei que já tem algumas perguntas que o pessoal mandou e você vai poder falar sobre isso, mas eu queria, assim, para a gente dar início nessa conversa, que você falasse um pouquinho de como foi sentir um chamado de Deus para você e para sua casa. Até uma das perguntas é justamente essa, do chamado, né? Foi até a Marta aqui que perguntou como é ser chamado para a missão. Então, como é que foi esse chamado? Eu sempre digo que ser chamado para missões é algo que parece que a gente já nasce com isso no coração, né? Eu não sei se é para todo mundo assim, mas eu creio que todo mundo, todos que somos chamados por Cristo, que aceitamos a Cristo, todos nós temos, de certa forma, um chamado. Seja ele para ir, para ficar, para orar, para contribuir, seja ele transcultural ou não, né? Todos nós temos um chamado. A minha primeira lembrança de sentir um chamado mais específico, para um campo específico, foi com 14 anos. Quando eu orava pela África, no meu quarto, e eu tinha a sensação de que a África era um país péssima de geografia, como eu sou até hoje. Eu dizia, Senhor, um dia eu quero ir para a África, um dia eu quero ir para a África. E ali eu orava pelas crianças da África, enfim. E mal sabia eu que era um continente tão grande, né? Uhum. Então, na medida que o tempo foi passando, algumas coisas mudaram, né? Mas quando eu conheci o Júnior, que é o meu esposo, ele já imediatamente falou, né? Nós falamos, conversamos, e ele disse, olha, eu tenho um chamado, né? Eu tenho um desejo no meu coração de fazer missões. Eu disse, ótimo, eu também tenho, né? Graças a Deus, já estamos em sintonia. Fica a dica para os solteiros, né? Se você tem um desejo missionário, então já sabe. Se você vai ser um bom singular para poder depois ser um bom plural, né? É verdade, porque tem que somar, né? Tem que somar. É uma decisão em conjunto e uma decisão muito séria, né? Ainda mais quando envolve filhos, né? E eu disse para ele assim, olha, eu tenho uma vontade de ir para a África, né? Um desejo, uma vontade, algo que está no meu coração há muito tempo. Ele disse, não importa. Para ele disse, para mim não importa para onde a gente vai, o importante é a gente ir. E cumprir o ID, né? Ir. Eu disse, então tá bom. E o tempo foi passando, e veio o primeiro filho, e nós decidimos, o nosso coração, nós decidimos que a gente só ia depois que o Lucas tivesse 18 anos. E depois veio o Pedro, né? Então somou-se aí mais 5 anos, então vamos esperar até o Pedro também fazer 18 anos. E o tempo foi passando, e um dia o Senhor falou ao coração do Júnior que era o tempo. Né, que era o tempo tinha chegado, e como a gente tinha um coração muito já preparado ou decidido, que a gente gostaria de esperar que os nossos filhos crescessem, o Senhor, que ele é maravilhoso, né, ele arranja umas formas de falar com a gente, maravilhosa. Ele aproveitou uma aula do Júnior de violão para entregar um recado, né, assim como a gente fala, esse crentez, assim. Justamente, uma profecia. E a gente sempre teve esse problema, não é problema, mas sempre pisou assim em ovos com essa questão de profecia, né? Temíamos, né, receber uma profecia que não fosse vinda de Deus. Então o Senhor sabia também disso. E nessa ocasião, ele falou com o Júnior, um pastor,
ele falou para o Júnior assim, Deus manda te dizer, exatamente assim, bem assim, Deus manda te dizer que é chegado o tempo de vocês irem para a missão. E o Senhor tem chamado vocês, e ele manda dizer que não precisam se preocupar com os filhos, e que não é para esperar eles fazerem 18 anos. Então foi muito específico. Não... Deus sabia, Deus sabia. Então, daí por diante, foi tudo muito rápido. Para nossa surpresa, tudo foi muito rápido, de empresários, né, que nós éramos há 10 anos, o Senhor fez uma reviravolta nas nossas vidas, e aí a gente foi fazer treinamento missionário, conversamos aqui com a igreja, com o pastor, enfim, e fomos para São Paulo, fizemos o treinamento e depois fomos para Burkina Faso. Que interessante, né? Isso é muito interessante, porque eu lembro de vocês aí no começo dessa caminhada, e como é gostoso ver também vocês animados ainda depois de 10 anos, né? Ainda animado e querendo continuar, e tudo que você vai poder compartilhar, algumas coisas que passou nesse campo. Adri, quantos anos você tem agora? Ai... 40. 40? 40, não, eu tenho 41. 41 anos. Fiz esse ano. Quantos anos você já está nessa caminhada missionária, desde o dia que vocês saíram daqui? Vai fazer 7 anos. 7 anos, né? Então, veja, são vidas jovens, em pleno movimento de produção, né? Como empresários. Não são pessoas velhas e acabadas que não têm mais o que fazer da vida. Também não são jovens que estão irresponsáveis querendo uma aventura de viagem, mas são pessoas que decidiram dedicar suas vidas ao Senhor, né? E eu pergunto essa idade porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu já estou muito velho, não, eu estou muito novo, não, Então, vocês em pleno período de produção foram produzir para o reino de Deus, né? Quantos anos têm os filhos hoje? O Lucas vai fazer 17 em dezembro. Ainda não tem 18, hein? Já seria 7 anos desperdiçado. Justamente. E o Pedro vai fazer 12 agora em agosto. Que legal, que legal. Que família abençoada. Quantos anos tem o seu marido? 42. Jovem, né? Jovem. Jovem. Jovem alguns na cabelos flor brancos. da idade. Na época mesmo, diz que a vida começa depois dos 40. Essa semana eu falei até para ele tá aqui do lado, por isso que eu tô assim com o dedo. Pois então, amor, a gente já viveu, eu creio, mais ou menos a metade das nossas vidas. Mas olha que alegria, a gente ainda tem mais 40 anos, no mínimo, para ir investir no reino de Deus, então eu tô animada. Que legal, essa é uma alegria, né? É uma alegria bíblica de quando a gente lê a história de Josué e Caleb e eles falam, sinto a mesma alegria de quando eu recebi a promessa. Então é interessante pensar nessa satisfação de poder servir a Deus. E Adri, e servir a Deus? Às vezes as pessoas têm uma ideia de que tem que ser um evangelismo direto, falando de Jesus direto, pregando direto. E a gente que já teve em missões, e vocês sabem que não é bem assim, né? Quais as atividades que você mais gosta de fazer no campo? Porque você é uma empresária, você é uma mulher organizada, você gosta das coisas mais, vamos dizer assim, de uma condução mais organizada, né? Não é só vamos no oba-oba, vamos fazer. E como é que foi isso para ti? Eu gosto de tudo muito planejado. Isso, planejado, era essa a palavra. E nisso o Senhor, não que Deus não seja organizado, né? Mas ele não quer que a gente fique só planejando, ou fique se detendo só aos planos, né? Até porque a gente faz um plano e ele vai lá e ele muda tudo. Então, quando a gente fez o treinamento, no meu pensamento sempre vinha justamente isso. O que eu vou fazer no campo missionário? Porque o primeiro passo o Senhor chama. Tem que ir? Vai. Tá, vou fazer o quê? Né? Eu ficava pensando, poxa, eu podia ser uma enfermeira, né? Que daí lá no campo eu iria fazer mais coisas.
Daí eu ficava pensando também, poxa, mas eu podia fazer algum curso para mim chegar lá também dar um curso, assim como o meu marido iria dar o curso. Então, durante o treinamento missionário, ao mesmo tempo que eu ia fazendo as matérias do treinamento ali, vinha o meu coração o que eu ia fazer lá. E graças a Deus, nesse período que a gente ficou lá de 5 anos, o Senhor trabalhou muito, muito, muito isso no meu coração. Eu não queria ir para lá trabalhar como eu trabalhava aqui, administrando, cuidando de dinheiro. Na minha cabeça, eu ia evangelizar Burkina Faso inteira. Né? Eu ia, meu Deus do céu, montar um palanque lá no meio da rua e sair falando. Ai, meu Deus, eu nem falava francês na época, não sei o que dá na cabeça da gente, né? Chegar lá falando, que nada. Cheguei lá, no mínimo, eu fiquei quase que 1 ano sem nem conseguir falar direito. Então, aí a gente já começa a ver que os nossos planos vão todos por água abaixo, né? E eu não queria pegar a parte financeira de maneira nenhuma do projeto onde a gente foi trabalhar, até porque eu pensei assim, Senhor, né? Eu não vim de lá aqui, não né? vim aqui na África cuidar de finanças. Justamente. Eu disse, meu Deus, Senhor, é sério? Eu, né? Falando para Deus, é sério. E justamente o Senhor me deu esse trabalho. Tesouraria do projeto, foi nisso que ele me colocou. E durante o tempo que eu fiquei, foi um tempo muito bom, de muito, muito aprendizado. O Senhor também me levou muito a entender e a me ver como missionária, uma mãe missionária. Então, isso foi bem importante. Algo que aqui no Brasil eu não é que eu não dava tanto valor, mas não tinha o tempo. Né? E no campo, o Senhor me proporcionou esse tempo de conseguir ser mãe e missionária. Então, foi muito bom também. E a gente, depois que montou a escola de cursos profissionalizantes, eu continuei na administração um pouco mais ativamente, organizando, fazendo planos, mas de uma forma um pouco diferente, né? Aprendendo ali aos poucos que eu tinha que fazer os planos, mas tudo na direção de Deus, né? Então, foi muito bom. Adri, é tão legal tu compartilhar isso, porque realmente o reino de Deus ele é feito de todas essas fases. Tem o financeiro, tem o administrativo, tem a criança suja, tem a comida, né? Tem o banheiro que tem que lavar. Então, se tirar uma dessas partes, vai fazer falta. E quando o texto em Êxodo diz que Deus dava para as pessoas dons, talentos e habilidades, me faz pensar que a gente tem habilidades que Deus quer usar. Justamente até me veio à mente agora, porque como eu queria fazer o curso de enfermeira, né? Enfermagem, eu queria virar até médica. Quando nós chegamos lá, o Júnior sempre foi mais assim, ousado, né? Ele brinca que ele já era enfermeiro, já tinha operado galinha, gato, etc. Ele já fez de tudo, né? Então ele é meio MacGyver, né? Mas eu, até para cuidar das feridas das minhas crianças, eu já me dava até um pavor. Eu dizia, não, vai, amor, leva eles para tomar vacina. Morria de medo disso. E quando chegamos lá, começamos a ir para as tribos, né? E ver a necessidade das crianças que chegavam com muitos machucados, muitos cortes. O Júnior começou a fazer esse trabalho de fazer um curativo, né? Dar um paracetamol, fazer uma limpeza da ferida, passar um iodo, e enfaixar e mandar orar ali e mandar para casa, né? E eu comecei a olhar aquilo e dizia, Senhor, eu não tenho capacidade, porque eu não consigo. Não é que eu tinha nojo, mas eu tinha medo. Era um medo de machucar, um medo de não conseguir fazer. E o Senhor veio trazendo para mim a vontade. Faz, começa. Eu comecei, eu dizia, mas eu não vou limpar aquelas feridas muito fundas, eu vou só no superficial. Então a gente se dividia, né? Eu fazia parte da limpeza, a parte dos curativos. Tem foto, né, Adri, lá no teu Face? Tem. O pessoal pode procurar lá, Adriole, para ele dar uma olhadinha nisso. E eu fazia tipo a triagem, o que ficava mais pesado, mais difícil, o especialista, né, meu marido, fazia. E foi muito bom, foi um tempo onde Deus mostrou que ele pode nos usar de várias maneiras e que muitas vezes a gente quer
que é a nossa maneira e a nossa força, né? E às vezes a nossa inteligência, a nossa capacidade, ele diz que não, né? É a dele, não a nossa, né? Que legal. E outro ponto também que você tocou, e eu quero só ressaltar, como é importante nós entendermos que o nosso primeiro ministério é a nossa família, né? Quando tu diz que lá tu te viu primeiro mãe, né? Então eu acho que é muito importante isso. É importante para você que está nos ouvindo, que é jovem, é importante para você que já tem família constituída. O primeiro ministério, ele vai partir de casa, né? Vai partir daquilo que a gente vivencia em cuidado com os nossos. Foi muito importante porque eu digo que lá o Senhor me colocou no meu lugar. E foi bem literal isso, né? Ele me colocou no meu lugar de esposa, no meu lugar de mãe. E então depois, né, com o tempo, ele foi me usando para fazer algumas coisas que às vezes eu pensava assim, mas Deus, é tão pouco. E hoje, né, nós estamos aqui no Brasil faz 9 meses, vai para 10 meses. Às vezes eu recebo ligações ou pessoas me mandam mensagem de lá e de coisas que eu achava que não era importante e que hoje elas me mandam mensagem me falando, olha, aquilo que tu fez para mim me marcou. Eu digo, Jesus, eu pensei que não era nada. Às vezes o Roberto geralmente dizia isso para nós lá do projeto. Adri, às vezes a simples presença de vocês já faz a diferença. E às vezes a gente quer muito fazer, né? E não, só a presença da gente às vezes já faz a diferença, porque é aquilo que Deus quer fazer através, né, de nós, né? E aí eu quero pegar aqui uma pergunta, né? A pergunta da Malu. A Malu mandou uma pergunta dizendo assim, eu tenho muita vontade de fazer missão. Tem alguma dica? Hashtag fica a dica? Então, Malu, a dica, né? Eu acho assim, tenho certeza que depois de você ter esse desejo no coração, que eu acho que é a parte mais, né, importante, buscar um treinamento. Eu acho que o treinamento para nós assim fez toda a diferença. Às vezes a gente não sabe para onde ir ou, né, não sabe se é para ficar, se é para ir. No treinamento você descobre tudo isso. Na medida que você vai estudando, você vai vendo. Então eu acho assim que a dica mais importante é procurar um treinamento missionário. Uma agência missionária, um lugar onde você possa estudar, porque ali você vai descobrir os seus dons, os teus talentos, ali vai descobrir o campo missionário, a diversidade de campos, a diversidade de maneiras de fazer missões. Então, a dica mais importante é fazer um treinamento. E a segunda dica, talvez mais importante, é que tá colocando isso na presença do Senhor, né, para que ele dê essa direção também da onde fazer esse treinamento, né, porque tem muitos, né, mas para estar buscando um lugar aí que seja realmente sério, bom, com indicação, acho assim que é a dica primordial. O restante das dicas, o treinamento missionário dá pra gente. Eu acho bem legal essa sua dica sobre o treinamento, porque eu vejo a diferença que os nossos treinamentos fizeram na nossa vida, na minha e na do pastor Gilmar. Porque nós primeiro fomos ser treinados missionários e depois pastores. Então, a gente tem uma bagagem que muitos pastores não têm. Então, é outra qualidade de ministério, de vida, é outra visão, é outro olhar, e que realmente nos direciona para cumprirmos missões aonde for e no que estiver fazendo, né? Então, para nós também isso foi muito legal. Temos mais perguntas aqui. Então, a Marta já tinha feito a pergunta, né? Como que é ser chamado. E aí a Marta também pergunta, é difícil se adaptar a outros costumes? Que é isso? É difícil, não é fácil, né? Eu acredito assim que para alguns é mais fácil. E falo isso por experiência própria, né? Às vezes vai pessoas para o campo missionário que é super fácil se acostumar, rapidamente se acostuma, não tem problema com a comida, não tem problema com as pessoas, não tem problema com o país, né? Já tem outras pessoas que têm muitos problemas, que já é muito difícil. Eu acho que é muito, talvez, do estilo de vida que a pessoa vivia no seu país,
né? O tipo de casa que tinha, o tipo de ambiente que frequentava. Então, é óbvio que, por exemplo... Se tem um espírito aventureiro também, se é uma pessoa desafiadora, justamente. Aonde fazer o treinamento, acho que também interfere muito, né? Eu percebo que, às vezes, agências missionárias mais tradicionais, elas têm um público de missionários que são enviados, que são diferentes de outras missões que são mais aventureiras. Então, são tipos de... Eu acho que, assim, se vai para a África, por exemplo, geralmente esses missionários de agências mais tradicionais, às vezes eles têm um pouquinho mais de dificuldade. Tem mais resistência, sofre mais, e dependendo né? do treinamento que foi feito, né? Tipo, nós fomos fazer um treinamento na Bolívia antes de irmos para a África, né? Então, ali na Bolívia, a gente já viveu altas aventuras, né? Com comida, principalmente, foi muito louco. As crianças ficaram doentes, ficaram internadas com intoxicação alimentar de frango, né? Frango contaminado. Então, assim, ali a gente já foi um pré-teste, né? Se não passasse ali, já tinha que voltar para o Brasil e desistir, né? Mas, graças a Deus, fomos. E, assim, os costumes... eu digo sempre assim, ó, mesmo que os costumes sejam muito diferentes, o amor que nos levou até lá faz com que a gente veja e enxergue diferente, sabe? Eu sei que, assim, o amor que eu tenho por eles, pelos africanos, por exemplo, é um amor que nunca vai acabar. E eu tenho o desejo de um dia voltar para lá novamente. Que legal. A Márcia Barbosa está perguntando, olha, eu quero saber as dificuldades que encontra, não apenas na área financeira. Ai, 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 dificuldades. Será que tem, gente, dificuldade? Eu digo assim que geralmente, até no treinamento missionário a gente estuda sobre isso, quais são as dificuldades no campo missionário. E por incrível que pareça, a área financeira não está em primeiro lugar. Embora todo mundo pense que a área financeira é a que mais pega para o missionário. Assim, a gente aprendeu muito nesse quesito e questão de área financeira a depender de Deus 100%. E ele, claro que às vezes dá aquela tremida, né? Quando as coisas ficam muito apertadas, mas ele sempre se demonstrou muito milagroso em tudo que ele fez. Sempre foi muito fiel. Então, nós não tivemos problemas na área financeira. Né? 5 anos o Senhor sustentou, livrou, mandou na hora certa, mandou o suficiente para que a gente se mantesse. Então, a gente só tem a agradecer nessa área. O que mais de dificuldades, no nosso caso, a gente sentiu no campo missionário foi assim, de primeiro momento foi a língua, claro, obviamente, né? Se comunicar. Até porque lá não tem só a questão do francês, né? Não. São vários dialetos. São vários dialetos. Então, você escuta... eu digo assim, com a direita você escuta uma língua, com a esquerda outra língua e você fica bem... Chacoalha a cabeça. E você está estudando francês, né, no meu caso, então você fica... Às vezes a gente pensava, meu Deus, eu estou estudando francês, mas o que eu mais escuto é o diolá, que é, né, um dialeto. E eu fico pensando, daí a gente dizia, vamos estudar o diolá. Não, tem que estudar primeiro francês. Então, a cabeça realmente fica bem pirada nesse sentido. Mas a outra dificuldade maior foi com os nossos filhos, né, com as crianças, a adaptação deles na escola, questões de punição, muito diferente da nossa cultura brasileira, né, onde as nossas crianças têm uma liberdade até excessiva, né, de ofender os professores. Lá era o contrário. Lá os professores têm total liberdade de ofender os alunos, de bater nos alunos. Então, essa sim agregou essa dificuldade da cultura. Essa parte da cultura foi a que mais nos pegou. Foi a cultura da correção, do castigo. Do castigo, né? Isso mesmo. E a gente não poder falar o francês, porque daí eu não podia ir lá brigar, fazer bater boca. Bater boca, tá falando assim com meu filho. Eu dizia, Senhor, eu quero ir lá armar o barraco, fazer o barraco, e né? E o Senhor dizia, fica quietinha aí. E é tão interessante essa questão da cultura que nós que estamos inseridos aqui, nós não percebemos a influência tão grande da nossa cultura em nós. Então a gente só vai perceber isso quando você não tem. Sim.
É bem interessante, porque até o Lucas, um dia que o Pedro Henrique, o menor, apanhou, levou um tapaço assim na cara muito grande do professor. Levou um tapaço Do professor, gente. muito grande. Ele tinha 7 anos, né? 7. Imagina. E o Lucas Renan, por conta dessa nossa cultura aqui, ele falou pro professor assim, ó, eu vou chamar a polícia. Não faz isso com meu irmão, eu vou chamar a polícia. E daí na hora o professor olhou para ele e disse, como vai chamar a polícia? Que chamar a polícia? Da onde? Nada a ver, a polícia vai te bater ainda também. Porque na cultura nossa, né, a primeira coisa, me bateram, eu vou chamar a polícia. Foi uma agressão, né? Vou chamar a polícia. Não, fica quieto, senão tu vai apanhar também. Foi o que ele recebeu de resposta, né? Que situação. Eu fui uma vez com o pastor Gilmar no Paraguai e tomei um susto do cara fumando dentro de uma loja, jogou o cigarro no chão e eu me assustei. Aí o Gilmar me disse assim, amor, aqui não é igual. Aqui não é igual no Brasil. Lixo. Tava do lado, né, do Brasil. E eu disse, isso lá é bem difícil nossa, também. Como isso? Lá é bem difícil e é uma coisa bem interessante, porque quando a gente montou a escola de cursos, nós tínhamos lá um grave problema com o lixo. As pessoas lá tomam água naqueles saquinhos, né? Eu acho que a pastora talvez já viu, não sei. São saquinhos de água, em vez de garrafinhas são saquinhos. Então elas tomam até o final aquele saquinho e automaticamente no chão. Tomam, chão. Tudo é no chão. Então a gente montou lá uma estrutura de lixeiro, né? Jogue seu lixo aqui, lixeiro. Tirei as tampas porque eu vi que eles se não iam abrir, a tampa. Não iam. E a gente fazia campanhas para conscientizar que eles tinham que jogar. Eu passava vídeos para eles mostrando aonde que iam os pacotinhos, que dava enchente, porque tinha uma época de chuva lá. E enchia tudo, e o que vinha para dentro de casa? Os pacotinhos. Então, assim, foi bem... Até na capital lá, eles montaram uma empresa, ela montou vários lixeiros nas avenidas. Então, assim, engenheiro ambiental é uma coisa que precisa na África. Precisa. Esse pessoal montou os lixeiros, pois eles verificaram que as pessoas jogavam do lado do lixeiro, mas não no lixeiro. Imagina, lixeiro tudo bonitinho, né? É muito cultural. É cultural. O lixo, nesse sentido lá, é mais cultural. Falta uma educação, né? Para uma conscientização nesse lado. E é tão interessante que aí a gente vai chocar com essa questão da cultura, né? Quanto se respeita uma cultura e quanto se pode transformar uma cultura, né? Para poder transformar uma cultura, a gente tem que ter vínculo, respeito, né? Tu tem que ter convivido para que eles deem o ouvido. Tá, ela é nossa, a gente vai ouvir o que ela está dizendo. Então, a gente vai jogar o saquinho lá no lixo. É bem difícil, porque essa questão de cosmovisão até, né? Eles têm todo... Então, tu chega lá, tu vai se contextualizar, mas tu tem que cuidar, porque tu não pode levar a tua cultura. Mas tu consegue mostrar para eles algumas coisas, mostrando as diferenças do que... Ó, se você jogar, né? Pegando o exemplo do lixo, isso aqui não vai depois entrar na sua casa, isso aqui vai fazer bem para a natureza. Então, dentro disso, e claro, se tu é uma pessoa que tu não tem um relacionamento com eles, né? Você não faz parte da vida deles ali, eles não vão te dar ouvidos. Para eles vai ser só mais um estrangeiro querendo vir dar pitaco. Justamente, querendo se meter na nossa vida, né? Então, ou querendo ser melhor do que nós, né? É bem interessante isso. Querendo aproveitar aqui o que a gente tem de bom e nada de... Também tem uma pergunta que diz assim, ó, ter uma formação acadêmica ajuda no campo missionário? O que tu acha? Ajuda a ter uma profissão, uma formação? Sim. É por isso que eu digo assim que Deus chama, o chamado de Deus, ou aquilo que Deus vai usar de cada um, é muito específico, né? Precisa-se de muitos médicos. Né? Se a gente fosse analisar hoje, qual é a profissão que mais precisa num campo missionário? É médico, porque tem gente doente para tudo que é lado, precisa de médico, mas não é bem assim, né? Júnior foi... Médico não faz tudo. Não faz tudo. Precisa de cozinheiros, precisa-se de professores, precisa-se de mãe,
né? Porque no caso, assim, a gente vai... eu não sei fazer nada. Eu sou mãe, e mãe faz um monte de coisa. Né? A gente não tem uma profissão específica, mas a gente cozinha, a gente lava, aquilo que você Acolhe, falou, né? ajuda. Ajuda, acolhe, abraça. Então, assim, dependendo do campo que você vai, inclusive, a sua profissão é que vai te fazer entrar. Né? Dependendo de um campo fechado, por exemplo, você não entra como missionário, como pastor, você não entra, nem sequer você deve falar isso. Né? Então, se você é um dentista ou se você é indiferente, a profissão que você vai... Psicólogo vai, Adri? Psicólogo vai. Meu Deus, nós temos lá em Burkina uma psicóloga, jogador de futebol... engenheiros, né? Eu acho que todas as profissões, né, são válidas. É óbvio que vai depender do país que você vai, né? Da necessidade daquele local. Que interessante, porque eu sou da época, Adri, eu saí de casa com 19 anos para ser missionária, né? Então eu deixei de ir para a faculdade para optar por missões. Então eu fiz o caminho ao contrário. Eu fui primeiro para missões, para depois me casar, para depois seguir as formações as quais eu queria. E na época era o mais importante, vem como está. Né? O envio era uma coisa muito fácil. E eu vi essa transformação no campo, porque na época a galera que estava na Jocum, ninguém tinha formação. E hoje já a maioria tem 2, 3 formações. Inclusive a Jocum agora tem até mestrado. Então a necessidade de formação até para a área de influência, né? Justamente. É bem diferente quando você chega no campo missionário. Eu acho que é para todos os países, mas lá na África eles têm muito essa questão de títulos, né? Inclusive pastor está bem acima de missionário. Então, tipo assim, tem uma influência bem maior, né? O título do pastor. Mas se você tem uma profissão, né, como nós temos lá a nossa missionária psicóloga, geralmente a gente apresenta a psicóloga, a doutora, né? Ela é também missionária, né? Mas o título, não porque a gente quer títulos, né? Mas porque abre portas, abrem muitas portas. Tem reconhecimento, e a partir dali você vai pregar o evangelho, né, de diversas maneiras. Aí juntando, né, tem uma pergunta que diz assim, ó, como saber para qual lugar ir? Né? Tu falou aí, depende de onde tu vai, né? Tua profissão. Então, agora como é que vai saber para onde vai? Olha, o mundo inteiro. Justamente. Eu digo assim que até nisso, quando você vai para o treinamento missionário, principalmente se você realmente não sabe para onde ir, lá você vai encontrar assim, uma infinidade de oportunidades e de necessidades. Né? Você vai ficar até meio perdido lá e vai ter que tem que orar mesmo para o Senhor, dizer, é para cá que você tem que ir. Né? Ou não, você tem que ficar na sua cidade. Porque o campo missionário pode ser onde a gente está, né? Pode ser a empresa onde a gente trabalha, pode ser a escola onde a gente estuda, pode ser o bairro, né, da nossa cidade, como pode ser outra cidade, como pode ser outro país. Eu ouvi de um evangelista dizendo que todas as pessoas que têm Cristo no coração são missionárias. São missionários. E todas aquelas que não têm são um campo missionário. Justamente. Eu acredito da mesma maneira. Então, em qualquer lugar que a gente está, a gente é um missionário. Né? Mas existem os chamados específicos, né, para campos específicos. Então, se você tem um campo específico já, o Senhor, né, já te colocou no coração esse campo. É só ir lá se preparar e partir para a aventura, né, e seja o que nosso Deus quiser. Agora, se não tem, se Deus ainda não te deu o desejo, mas não mostrou para onde ir, o treinamento missionário com certeza vai te dar todas essas opções e ferramentas necessárias. Falando dessa parte, assim, que às vezes tu não é bem recebido como missionário, como pastor, né, lugares assim fechados para o cristianismo, tem uma pergunta de um jovem dizendo assim, ó, tatuagens que fazem alusão ao cristianismo ou a Cristo, pode ser um impedimento? Então, a tatuagem, até de um modo geral, não precisa nem ela ser fazendo alusão ao cristianismo, né? Em determinados países é totalmente proibido você entrar com tatuagem. Já não é
nem aceitável. No Japão, por exemplo, existem mais da metade dos hotéis que, por exemplo, se você tiver tatuagem, eles não te permitem usar a área de piscina. Não precisa nem ser de alusão ao Jesus, cristianismo. nada. Simplesmente por você ter. Por quê? Porque lá, culturalmente, quem usava tatuagem eram de gangues, né? De gangues. Então, para eles trazem essa, até hoje ainda isso, no Sri Lanka, Coreia do Sul, Coreia do Norte, e tantos outros países, Turquia, né? Tem lugares, inclusive, Emirados Árabes, né? Aonde tem o islamismo, aonde é fundamentado essa religião islâmica, eles são muito conservadores. Então, a tatuagem já limita um pouco, né, o acesso. Em contrapartida, vai ter tribos e lugares que, se você tá cheio de tatuagem, vai te favorecer em muito. É rei aqui. Né? Vai favorecer em muito. Então, justamente antes de fazer uma tatuagem, né, se tem a vontade de fazer, antes de fazer, é importante saber para onde você vai. Né? Eu tenho um casal de amigos que, a princípio, ia para o Afeganistão e tinha vontade de fazer uma tatuagem. Mas, por conta desse campo, não fez a tatuagem, justamente por conta, né, de poder ter esse bloqueio na hora da entrada ou de ser mal visto. Como que eu vou pregar o evangelho, né, em determinados lugares, e por conta de uma tatuagem eu vou ser mal vista, então eu não vou ter nem aceitação, nem de chegar no lugar, ainda mais de abrir a boca para falar qualquer coisa, né? Ninguém vai me dar essa importância, né? Ao contrário, vão achar que eu sou de alguma gangue ou, né, enfim, algum marginal. Que interessante, né? Então, quando a gente coloca a mesma vida para que Deus faça dela o que Ele quiser, a gente tem que pensar que não dá para a gente sair fazendo o que a gente quer. Não dá. Né? É bem interessante mesmo. Quero mandar um beijo para a pastora Márcia Widman, para o Ademar, estão se recuperando em casa. E a pastora Márcia Widman é a nossa pastora aqui de missões, né? Então, queria muito que ela estivesse aqui hoje, mas infelizmente ela não pôde estar. E a gente está aqui orando e torcendo pela recuperação dessa família. De coração. E a gente tem um desejo, eu e ela, de repente a gente ir lá na África juntas, né? Uma vontade aí que a gente tem de bater asas. Queremos agradecer a participação da galera que está por aí, né? Acompanhando a gente nas redes sociais. Tem uma pergunta aqui que ela é bem íntima e bem específica e eu quero te deixar à vontade para responder ou não, né? Você vai ficar à vontade. Uma pergunta que diz assim: como é que é ter a sensação de ter vontade de desistir? Você já teve vontade de desistir, de olhar para trás e de dizer o que eu fiz da minha vida? Eu acho que faz parte da vida do missionário, né? Depois que passa, você ri, né? Porque no momento que você está passando, você chora. Mas depois, graças a Deus, né? A gente consegue rir. Bem no comecinho lá, quando a gente chegou, e a gente ainda tinha as passagens válidas para voltar para o Brasil, eu acho que eram para 3 ou 4 meses, mais ou menos. Eu lembro da Simone sempre ficar, a Simone era a nossa líder lá no CAF, e ela ficava sempre me cercando, e Adri, fica tranquila, fica calma, tudo vai dar certo, eu vou lá na escola, eu vou falar com os diretores, eu digo, que prestativa essa Simone, maravilhosa. E depois que passou o período que a passagem venceu, ela continuou maravilhosa, mas ela chegou e confessou para mim, ela disse, Adri, tinha medo. Eu morria de medo que você ia pegar essa passagem e, dar no pé daqui. Porque, né, tava ali a passagem já, você tava com uma dificuldade grande, principalmente por conta dos filhos. Então, assim, o primeiro momento ali já foi não de desistir, mas foi um medo muito grande. Por conta das crianças, né? Eu não queria e não quero jamais que eles tenham essa questão assim, eu nunca quero ser missionário. Né? Eu vejo o Isaac, eu vejo a Sara, e eu vejo o desejo deles de também serem,
né? E eu digo, Senhor, que os meus filhos também possam ter esse desejo, não ao contrário. Não, nunca mais, não quero nem pensar em missão por conta dos traumas, né? Então eu tinha medo que eles tivessem traumas, né? Traumas que levassem eles a desejarem não ir para missões. E isso te colocou no lugar de mãe, né? Isso, tu me colocou de cuidar deles, no lugar de proteger. Mãe. E nós fomos juntos, né, nesse momento, assim, todos os momentos de vontade de desistir, quando a minha casa se encheu de carrapato, diretamente do lá de baixo, veio, e barata, e rato, e... Gente, você que não conhece a Adri é extremamente meticulosa com limpeza. Ai, Jesus. Então, Senhor, assim, eu digo que eu fui testada e retestada muitas vezes, e de passar, às vezes, a noite olhando para as paredes para ver onde os carrapatos iam vir. E foi enviado até do Brasil veneno para que a gente tentasse matar aqueles carrapatos, que era uma praga, assim, e o Júnior dizia isso aqui, as pragas do Egito. Nós ficávamos pensando qual vai ser a Nuvem de próxima. gafanhoto não é nada pra vocês, né? Dá pra comer. Não, lá a gente comia os gafanhotos, né? Mas o Senhor foi aos pouquinhos me moldando, me mostrando, e a gente foi orando, e eu dizia, Senhor, nós estamos aqui porque Tu nos trouxesse. Foi Tu que nos trouxesse. E pela minha vontade humana mesmo, meus desejos, minhas vontades, meus caprichos, eu já teria voltado, né? Mas se Tu queres que eu fique, Senhor, me fortalece, me dá coragem. Me dá coragem, porque tem momento que é só coragem, né? Quando eu tive que fazer como que a gente fala lá, o PIC, é um processo de imersão cultural, meu Jesus. Tava me lembrando disso, glória. Adri. Ali eu tinha vontade de desistir todos os Conta dias. aí um pouquinho, como é que é? Tu tem que ir na casa do nativo. Tem que ir na casa do nativo. E ali é justamente para que você tenha uma imersão. Você é jogado totalmente dentro da cultura deles. Então você não sai da tua zona totalmente de conforto. Você vai comer com eles da maneira que eles comem, a comida deles. Se eles sentam no chão, a gente senta no chão. Se eles comem com a mão. Lá eles tinham todo... o africano, ele é maravilhoso, sabe? Ele é muito gentil, a gente diz. Ele sempre arranjava uma colher pra gente não ter que comer com a mão, né? Então, eles faziam o máximo possível para nos agradar. Tanto é que eles davam a cabeça do peixe pro Júnior. E ele odeia cabeça de peixe. Nem nunca comeu cabeça de peixe. Então, mas ele recebia parte que a gente joga fora. Ele recebia como uma honra, né? Eles davam como uma honra para ele. Então a gente passava assim ainda mais com molho, assim. Mas assim, então a gente tinha que entrar na cultura tanto da comida quanto do local. Eu fiz comida muitas vezes com essas mulheres dentro das cozinhas dela, ou era ao ar livre, o que eu preferia, porque a fumaça saía assim, né? Porque não era fogão, a lenha. Ou eram dentro de cozinhas bem apertadinhas. Então, um dia eu fiz uma polenta, lá se chama tô, mas é tipo a nossa polenta. Enquanto eu estava no panelão ali, muito quente, um ferro, vinha 2 ferros debaixo da perna para poder segurar a panela, para não virar em cima da gente. Então, toda uma pressão ali. Eu, na primeira semana acho que era uma segunda, sei lá, não tinha um mês de África ainda. E, de repente, eu começo a olhar para o lado, os ratos andando. E os ratos... Eu não sabia... E aumentou a velocidade de mexer a polenta. Eu não sabia o que estava sendo mais difícil. Era mexer a polenta muito quente, muito pesada, ou o medo dos ratos, né, vir para cima de mim. Então, assim, foram dificuldades. E hoje a gente ri, como eu digo, mas eu ia para casa e eu chorava muito. Chorava muito. Eu dizia, Senhor, tem misericórdia. Mas graças a Deus a gente venceu, né? O Senhor nos deu graça e depois a gente não teve mais esse tipo de problemas. Ao contrário, fomos em casamentos, comemos com a mão. Aprenderam a conviver com os ratos, né? Aprendemos. Hoje a gente eu já não tenho aquele medo, né? Não pulo da cadeira por conta disso. E a gente conseguiu
em Cristo. Eu digo que foi em Cristo, porque não foi mérito nosso, não. Foi Deus que fez algo assim totalmente extraordinário. Na minha vida foi extraordinário. Como eu digo, júnior, homem, é tudo muito diferente, né? É totalmente diferente de mulher. Por isso que a gente nem convidou ele para vir na nossa conversa hoje. Agora, para mim, tudo era grau extremo, era máximo. Tudo que para ele assim, ai amor, nem é tanto assim, eu digo para mim teste, é fogo. Então, tudo para mim era um grau assim de dificuldade. E eu fui escrevendo isso, né? Ao decorrer do tempo, aprendi até antes do treinamento missionário que eu deveria pôr em cadernos. Então, eu ia para os pés do Senhor. Eu digo que esses 5 anos, eu chorei muito nos meus cadernos. E eu ia e orava, chorava mais do que orava, né? Chorava, escrevia e contava tudo ali para Deus e reclamava. E no outro dia o Senhor me dava assim um ânimo que eu sei só vinha do céu, né? Porque por conta própria não existia. E graças a Deus ficamos 5 anos e o nosso desejo seria ficar mais, continuar lá. E agora que vocês estão um tempinho aqui, né? Então queria que tu falasse um pouquinho sobre essa ideia desse canal no YouTube, né? Porque nós compartilhamos e conversamos, quem sabe desses cadernos venha a nascer um livro, venha a nascer aí muitos livros e uma geração que vai poder conhecer o que essa família passou. E aí também nós temos agora, na época da informática, da tecnologia, né? Nós temos todo esse acesso que faz essa palavra chegar até você. E aí tem o teu canal no YouTube. Queria que você compartilhasse um pouquinho como é que nasceu esse canal. No primeiro momento eu olhei lá, não tem nome. É um canal sem nome. Como é que vai ser isso? Conta pra gente. Então, depois que a gente chegou aqui vindo, né, do campo e quem é missionário sabe, até mesmo quem já viveu em outra cidade, depois retorna para sua cidade, tem toda essa questão de se acostumar de novo, parece loucura, né? Mas você não é daqui, não é brasileira, não é joinvilense, como vai se acostumar? Mas existe todo esse processo e ele é bem doloroso até. E para nós, talvez um pouco mais, porque a gente está nesse trânsito, né? Eu digo, a gente já, mas ainda não, né? Porque nós quase lá. Quase lá. A gente voltou para ficar um tempo e depois já partir para outro campo, né? Então a nossa cabeça estava meio que programada e planejada para isso e veio toda essa pandemia e ficamos nós aqui como a maioria das pessoas com bastante coisa, bastante planejamento inacabado. Mas tudo tem um motivo, tem um propósito e a gente vem entendendo os propósitos do Senhor. E depois de muito reclamar e muito orar e muito chorar, em conversa com Deus, aí o Júnior falou para mim assim, amor, porque até um dia no Ecos, né, a Gessemere falou, Adri, conta um pouquinho aí dos teus cadernos para nós e tal. E eu fiquei pensando, daquele dia em diante ali eu fiquei pensando, poxa, eu podia falar, né, mas será que vai ter alguém para me ouvir? Porque eu falo demais. Eu dizia pro Júnior, amor, eu acho que vai ficar meio assim, eu não sei. E aquilo não, sabe, assim, não entrou no meu coração, fazer um canal para falar dos meus cadernos. Eu pensava, fazer um canal para falar. Eu disse assim, tem que ter um propósito maior. Eu dizia assim, tem que ter um propósito maior. E um dia, por incrível que pareça, eu estava tomando banho, né? Porque a gente fala com Deus tomando banho também, não sei vocês, mas eu falo muito. E foi assim uma coisa muito assim louca de Deus, sei lá, veio assim no meu coração, poft, faz um canal, mas traga as histórias de todos os missionários que você conhece, de outros missionários, abra a oportunidade para que as pessoas possam conhecer as histórias e ver que existem N maneiras de fazer missões, que não existe só um padrão numa caixa, né? Mas que existe várias maneiras e que existe um campo muito necessitado, né? Em vários lugares, inclusive no Brasil, né? Meu Deus, eu lembro que na hora eu pensei igual a pastora Márcia Widman, meu coração tá igual pipoca na panela. Eu já ri porque eu saí do banheiro com uma fisionomia tão assim, que o Pedro Henrique e o Lucas me olharam. O que foi, mãe? Tomou choque, mãe? Eu tô tão eufórica e eu não parava de falar, porque eu quase não falo. O marido aqui do lado fez...
E eu não parava de falar, e o Pedro olhou para mim, o meu menor, né, e disse: mãe, eu nunca tive tão entusiasmada. Eu disse: é porque a cabeça está fervilhando de ideias. É que tem pipoca saltando Tem no coração. pipoca. Eu lembrei muito da pastora Márcia. E ele falou, o Pedro falou para mim: mãe, tu tá igual a pastora, né? Pipoca na panela. Eu digo: é. Então eu conversei com o Júnior, eu falei com ele, orei, e aquilo foi aumentando, né? Conversei com alguns missionários para expor a ideia, ver com eles o que eles achavam, se não era loucura da minha cabeça. Fomos dar uma olhada também a gente é um mundo totalmente diferente, né? YouTube, Instagram, para mim é tudo muito novo ainda. Então, até porque lá onde a gente estava, a internet era bem pouquinho, a gente não tinha nem muita conexão com o YouTube. Às vezes, para assistir um videozinho, era muito difícil. Então, tudo tá muito ainda novo, né? Até o primeiro programa foi feito sem nome. Porque a vontade era tão assim, desesperadora de começar, que eu disse: não tem um nome, então vamos pedir um nome. Vamos conversar com o pessoal, vamos ver se eles têm umas ideias para passar para a gente. E graças a Deus passaram algumas sugestões muito boas. E graças a Deus, na semana retrasada, a gente já lançou o programa com um nome, né? Escolhido aí, sugerido pelo Estevão, que foi Meia Xícaras de Missões. Que legal, Meia Xícara de Missões. Então, tem uma frase que ela mexe muito comigo, porque eu tenho as minhas agendas, que eu anoto coisas desde quando eu saí da casa dos meus pais. Então, eu tinha 19 anos, né? Nem vamos falar quanto tempo isso tem. Então, uma frase assim que mexe muito comigo, que as histórias que não são contadas, elas são esquecidas. Então, nós precisamos contar estas histórias para que elas não sejam esquecidas, para que elas possam produzir na vida das pessoas também coisas que já produziram na nossa, né? Então, Meia Xícara de Missões. Então, isso é um convite para um café, eu acho. Né? O Estevão colocou como se fosse uma receita, porque eu falei, né, que eu gosto muito de canal de receita. Mas eu disse para ele que eu quero encher a minha xícara, não quero nem meio, eu queria bem cheia de café. É café ou café? Mas a gente bota café e missões, então. Ah, que legal. Então fica o convite, né, para que você acesse Meia Xícara de Missões e que você também venha colocar. É isso, o nosso canal lá tá como Adri Oliper, né? Adri Oliper. E aí o nome do programa é Meia Xícara de Missões. Então é isso, gente. Adri Oliper é o canal, o programa é Meia Xícara de Missões. E que você venha completar também essa xícara de missões. Com certeza. Eu digo que, assim, eu espero em Deus que seja um projeto, né? Que tá bem novinho, tá bem bebezinho, e que vá crescer aos poucos, né? Essa área, esse mundo de internet, de sites e de canais são muito vasto, é muita gente, né? E nós vamos ser mais uma voz, eu acredito, uma voz para missões, para os missionários, para que a gente possa mostrar, né, um pouco mais daquilo que Deus vem fazendo no mundo, no Brasil, na nossa cidade, aonde a gente estiver. E o que eu gosto da parte da internet é que aonde nós estivermos, aonde esses missionários estiverem, eles também vão poder contar, né? E todo mundo que quiser ouvir vai poder ouvir. Isso é muito, muito bom. Que legal. Gente, nosso abraço a todos que estão participando, né? Pastor Gilmar deve estar lá alvoroçado em casa. Ele manda abraço, ele fala que já teve carrapato. Eu lembro até onde era, numa Jocum que a gente morou, que tinha muito carrapato. E muitas pessoas compartilhando. E a pastora Márcia também manda abraço para vocês. E o nosso reconhecimento, né? Que nós somos uma só igreja, nós somos um só povo e nós temos uma só missão. Então, cada um vai descobrindo aí a parte que vai pegar, qual ferramenta que vai pegar. Mas é para construir um só reino, né? Nós estamos aqui para isso. Então, meu agradecimento a vocês, a família. Nosso desejo é que essa xícara transborde de café, de fé e de missões, e que vocês escrevam lindas histórias contadas com a vida de vocês.
E eu gostaria que você deixasse aí uma palavrinha, um encerramento, alguma coisa para a galera que acompanhou a gente até aqui. Eu quero deixar um versículo de Efésios 3:20. Esse versículo me acompanha desde que a gente começou essa trajetória. Ele fala que Deus faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. E eu digo que em toda essa nossa trajetória, Ele sempre fez. E eu creio que Ele sempre vai fazer infinitamente mais, porque Ele é grande, Ele é poderoso, e foi Ele que nos chamou, né? Então, o meu conselho, talvez, para você, é que não limite Deus, né? A nossa humanidade. Nós, muitas vezes, queremos limitar Ele, aquilo que a gente consegue fazer, eu vou só até onde o meu dinheiro vai poder me levar, eu só vou poder fazer aquilo que a minha capacidade profissional vai poder fazer, e nós não podemos fazer isso, porque Ele faz infinitamente mais. E talvez Ele não vá nem te usar dentro daquilo que você sabe fazer, ao contrário, igual o Júnior, né, o meu marido, ele saiu daqui para ser professor de informática. E o Senhor usou ele lá grandemente como professor de marcenaria e de elétrica. Então foi totalmente diferente. Restaurou muitos sorrisos. Foi protético. E algo totalmente... Não foi profético, ele foi protético. E algo totalmente inovador, que foi a parte de prótese, né? Então é por isso que eu digo que Deus faz infinitamente mais, tanto em nós, porque em mim Ele fez uma obra muito grande, e ainda tem muito a fazer, e eu creio que Ele vai fazer, e através de nós, né? Legal. Então, que você creia, e creia em Deus, porque se a gente for acreditar em nós mesmos, a gente não vai sair nem da porta para fora, né? Ainda mais agora no meio dessa pandemia. É verdade. Adri, muito obrigada. Deus abençoe. Gente, muito obrigada. Obrigada à nossa equipe que está trabalhando para que toda essa informação chegue até você. E Deus abençoe. E assim, ó, aproveita a dica, né? Fica a dica. Fica a dica. Fala com Deus aí. Quem sabe o teu vizinho está precisando de um missionário. Quem sabe a pessoa que você encontra na rua está precisando de um missionário. E você está aí à disposição. Certo, gente? Um detalhe, temos mais uma. Fala, diretor. As respostas das dicas serão publicadas. A gente vai fazer uma coisa mais bem fechada e pedir para o povo compartilhar com o máximo de pessoas que conseguir, para que isso avance no reino. Olha só, gente, então é isso aí. Vai ser compartilhada as respostas que foram dadas aqui e você compartilhe com outras pessoas para que o reino cresça e avance através dessa live. Obrigado, direção. Muito obrigado, Adri. Gente, e um beijo para todos que estão em casa.